Tá vendo esse gráfico aqui do meu lado? Se você está olhando para ele e não entendeu absolutamente nada, você está no lugar certo. Meu objetivo aqui hoje é mostrar o que todas essas barras significam e que tipo de informação elas nos trazem. Meu nome é Cauê e hoje eu vou ensiná-los o que são candlesticks na prática. Então, para a gente começar a entender o que são candlesticks, primeiro eu vou trazer uma definição para vocês. Candles refletem a movimentação do preço dentro de um período pré-determinado. Ou seja, cada barrinha dessa aqui, cada candle desse, ele vai me trazer o resumo da movimentação do preço dentro de um período de tempo. Então, quando eu estou olhando o gráfico diário, cada barrinha dessa vai me representar um dia. Quando eu estou olhando o gráfico mensal, cada barra dessa vai representar um mês. Quando eu estou olhando o gráfico de 15 minutos, cada barra dessa vai representar para a gente um período de 15 minutos e assim sucessivamente, decorrendo de cada tempo gráfico. Mas beleza, agora que eu sei que cada barra dessa representa um período, de acordo com o tempo gráfico que eu estou olhando, o que essa barra me mostra? E aqui estão as informações que os candles trazem para a gente. Cada barrinha dessa, então, vai representar a movimentação do preço dentro de um período e ele vai me trazer qual foi a abertura, qual foi o preço de fechamento, qual foi o preço máximo que ele atingiu nesse período e qual foi o preço mínimo que ele atingiu nesse período. E para deixar isso um pouquinho mais claro para vocês, eu vou trazer este gráfico de alguma outra forma. Então, aqui a gente olha num gráfico de linhas, talvez um gráfico que muitos de vocês já estejam um pouco mais habituados, a gente traz a movimentação do preço. Então, o preço aqui flutuando entre altas e quedas. E eu vou trazer um período para vocês. Então, aqui eu estou olhando do dia 1 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. E aí, eu visualizo que eu tenho toda essa movimentação de preço aqui. E aí, se a gente tivesse que montar um candle a partir dessa movimentação de preço, como que a gente montaria? Aqui eu tenho a faixa de preço mínima. Aqui eu tenho a faixa de preço máxima. Aqui eu tenho onde o meu preço começou o mês. E aqui eu tenho onde o preço terminou o mês. E aí se a gente tivesse que montar um candle a partir dessa informação que a gente tem, ele ficaria desta forma. Aqui o candle pintado. E aí eu teria um pavio para cima. Deixa eu tirar essa setinha. E essa setinha para baixo. Bom, não é um dos candles mais bonitos, mas ele vai me trazer essas informações. Então aqui a gente determinou uma faixa de período de tempo. Eu estou olhando para todo o mês de fevereiro. E aí a gente montou o candle de acordo com a movimentação do preço. Então o preço abriu aqui em 23.770. Ele fechou aqui em 23.154. Dentro do mês ele teve a sua máxima em 24.900 aproximadamente e sua mínima em 21.615. E aí a gente conseguiu montar um candlezinho com base nessas informações. Ou seja, todo esse corpo, toda essa parte preenchida, a parte pintada, ela vai me trazer a flutuação entre a abertura e o fechamento do candle. E aí, quando a gente tem movimentações acima ou abaixo das movimentações da nossa abertura e do nosso fechamento, ele vai me trazer junto com esse paviozinho. Vamos olhar isso na prática em alguns outros candles? Deixa eu tirar esses desenhos. E agora eu vou trazer o gráfico de barras aqui novamente. Velas. Então a gente já montou um candle. Vamos começar a analisar alguns outros tipos de candle. Vamos olhar para esse candle grandão aqui. Esse candle todo verde, praticamente. O que a gente consegue ver dele? Minha abertura foi em 22.200. Meu fechamento foi em 24.340. Tá vendo que, deixa eu dar zoom
Tá vendo que ele quase não tem essa velinha, quase não tem esse pavio? Isso significa que a máxima dele foi muito próxima do fechamento. Então eu tenho o meu fechamento aqui em 24.300 mais ou menos, mas eu tive a máxima dele foi em 24.400 aproximadamente. Então eu tive uma certa variação. Se o meu preço máximo do mês foi no meu fechamento, eu não vou ter nenhuma vela para cima. E se a minha mínima foi igual à minha abertura, por exemplo, eu não vou ter nenhuma vela para baixo. Nenhum pavio desse. A gente chama esses riscos assim de pavis. Então quando o candle é verde, a minha abertura é menor do que o meu fechamento, ou seja, um candle comprador, a minha força compradora atuou e fez com que o preço fechasse acima do preço que ele abriu. Quando o meu candle é vermelho, eu tive a atuação mais vendedora e o meu preço de fechamento ele é inferior ao meu preço de abertura. E é o que a gente está vendo nesse candle aqui. Então, neste candle, a abertura dele cliquei errado. A abertura dele foi aqui em 24.330. Tá vendo que a abertura é a mesma do fechamento do candle anterior? E vai ser sempre assim, principalmente nas criptos, tá? Então o meu fechamento, ele tá a abertura do candle seguinte. Então esse meu candle, ele abriu em 24.330. Ele fechou em 23.510. Como eu não tenho nenhum pavio para baixo, o meu fechamento foi o mesmo que o meu preço mínimo dentro desse período. E eu tive uma máxima dentro desse período que levou o preço a 25.270. Simples, prático, objetivo. Esse é o intuito dessa aula. Começar a mostrar para vocês o que são candles. E se você quer saber o que cada candle desse significa, que tipo de informações eles trazem nas análises, acompanhe a gente, que eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Se a gente ajuda de alguma forma, não esquece de deixar o like, comenta se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, a gente vai acompanhar tudo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima aula.